E aí, gente? Temos uma história para contar. E essa história é uma história que hoje faz muito parte da minha vida. A história da SP Invisível. Essa história que conta a história de muitas pessoas começou assim. Na Igreja Batista da Água Branca, um pastor propôs para o grupo de adolescentes que eles saíssem pela cidade de São Paulo e fotografassem tudo que era invisível. O nome desse pastor é Joabe. Ele, então, reuniu esse grupo de adolescentes e cada um com o seu celular ali, a gente saiu pela cidade de São Paulo para fotografar tudo que a gente olhasse e achasse invisível. Mas, parando para pensar, não tem muitas ideias assim do que é esse invisível. E essa, na verdade, era a resposta que a gente queria trazer. E ali nas fotografias de mais ou menos uns 20 ou 30 adolescentes, a gente encontrou essa resposta. Nessa época, eu trabalhava nessa igreja. Eu era da equipe de comunicação. E um fator muito importante nessa história foi esse encontro meu com o Vinícius. Quando essa amizade começou a se estabelecer a partir dessa saída fotográfica, foi aí que essa história começou. Quando a gente voltou para casa com todas as imagens dos nossos amigos, a gente percebeu que ali tinham várias fotos. Fotos de prédios bem altos, aqueles arranha-céus da Paulista, uma faixa de pedestre sem ninguém, um chiclete na rua, um idoso caminhando sozinho naquela cidade grande ao redor. Mas nessas fotos tinham muitas fotos de pessoas em situação de rua. E essas fotos, as pessoas estavam ali todas cobertas, escondidas, com um cobertor por cima e elas não podiam ser identificadas. Elas não tinham rosto. E daí surge a ideia de dar rosto para essas pessoas em situação de rua, através da fotografia. Mas não só isso. Ninguém que passava ali sabia a história dessas pessoas. E por isso também elas eram invisíveis. Então veio esse questionamento. Como fazer essas pessoas serem mais vistas? Para isso acontecer, a gente precisaria de muita gente vendo essas pessoas. A primeira coisa que eu pensei como cineasta foi: e se a gente fizesse um filme e colocasse todas as pessoas para assistir isso no auditório? Mas isso não seria possível, porque o impacto que a gente precisa causar para que a população em situação de rua seja vista precisa ser muito maior. Para fazer isso, tirei a minha câmera do armário e decidi sair para fazer essas fotos da população em situação de rua. E o Vinícius, nessa hora, pegou um gravador que ele tinha e com esse gravador ele gravava a conversa com a autorização das pessoas em situação de rua e aí a gente contava essas histórias. Mas a gente começou a fazer isso, cada um no seu cotidiano. Eu, no meu dia a dia, quando saía da faculdade, pegava a minha câmera, fotografava essa pessoa em situação de rua e editava essa foto. Gravava essa nossa conversa e mandava para o Vinícius. Lá o Vinícius pegava essa história que estava ali e transcrevia. E a gente postava isso no Facebook. Até que a gente decidiu começar a fazer isso junto. E quando a gente começou a se encontrar para fazer essas histórias acontecer, foi aí que a SP Invisível começou a ganhar muita visibilidade. Nesse começo, a gente não sabia exatamente se as pessoas estavam mudando a consciência delas sobre a população em situação de rua, mas a população em situação de rua estava sendo vista. E isso já era super valioso, eles já estavam sendo vistos pela sociedade. Mas, quando a grande mídia e alguns canais de comunicação começaram a chamar a gente para falar: olha, isso é muito legal, esse trabalho que vocês estão fazendo, a gente está conseguindo passar para muitas pessoas quem são essas pessoas em situação de rua. E até nossos próprios amigos dizerem assim: caramba, eu já passava por várias pessoas em situação de rua, mas não enxergava que elas estavam ali. E quando eu vi essa história nas redes sociais, eu comecei a ver as pessoas em situação de rua no meu dia a dia.
Então, essa foi a transformação que a SP Invisível trouxe quando começou a contar essas histórias para a população em situação de rua. Essa é a parte da nossa história que transformou a forma de se ver a população em situação de rua. Mas a gente não ficou satisfeito e a gente decidiu não só mais contar essas histórias, mas também ajudar essas pessoas em situação de rua. Então a gente contribuía com as pessoas em situação de rua que a gente conversava. Elas às vezes nem pediam nada, porque o mais importante para elas era uma conversa. Aquele momento de conversa que a gente dedicava para a pessoa em situação de rua era super valioso, porque ninguém parava ali para conversar com cada uma delas. E esse momento de atenção, elas já se sentiam valorizadas e vistas. Isso já era muito surpreendente para a gente que estava fazendo esse trabalho. Depois de tudo isso, a gente começou a fazer ações sociais. Essas ações a gente queria promover para a população em situação de rua iniciativas que pudessem fazer com que elas se sentissem queridas e amadas. E daí surge o nosso Natal Invisível, uma ação que serve uma ceia para 1.000 pessoas em situação de rua de São Paulo. E no meio da rua mesmo, a gente montou mesas e nessas mesas a população de rua senta e come junto com a gente. Essa foi a primeira ação que transformou completamente essa realidade. Depois disso veio o Inverno Invisível, Carnaval Invisível e Páscoa Invisível. E hoje, além dessas ações, a gente faz muitas outras pelo ano. E foi muito gratificante quando a gente começou a ser reconhecido com prêmios como o Prêmio Santo Dias de Direitos Humanos, pela revista Forbes como os jovens mais relevantes do meio social e toda uma série de prêmios que a gente começou a receber por esse trabalho. Mas a minha motivação para continuar fazendo isso é de que as pessoas em situação de rua precisam ser vistas. Esse é o foco e a maior importância da SP Invisível. Espero que você possa fazer parte desse movimento com a gente, ou se você já estiver fazendo, continue. Continue nos ajudando a fazer com que muitas histórias sejam vistas. É muito gratificante ver uma história que começou com 2 meninos querendo contar histórias da população em situação de rua, se transformar em algo que hoje é visto por milhões de pessoas. Essas histórias estão conseguindo transformar a sociedade e dar visibilidade para a população em situação de rua. E a população em situação de rua tem um espaço de voz para conseguir conversar com a sociedade. E eu espero que essa história possa continuar por anos e anos, contando histórias e abrindo os olhos da sociedade para que a gente possa transformar essa realidade. E eu espero que você também, você que está assistindo esse vídeo, possa ser parte dessa transformação social, dedicando seu tempo a ajudar essa causa, se dedicando a cuidar das pessoas em situação de rua, sendo através de uma doação, de um voluntariado, ou até mesmo de um like, ou um comentário, um compartilhar de um conteúdo que a gente poste na SP Invisível. Todas essas são maneiras de você fazer essa história crescer e alcançar mais pessoas.